Olá a todos, estamos iniciando mais um episódio do Zapcast e nesse mês de abril, né, quem já nos acompanha sabe que o nosso intuito desse podcast é trazer mais informação sobre as áreas de saúde, qualidade de vida, bem-estar. E hoje nós estamos com duas convidadas muito especiais, vamos falar sobre um tema muito importante. Mas antes queria convidar vocês para acessarem as nossas redes sociais, o nosso site, zapmed.com, conhecer um pouquinho da nossa plataforma. Nós somos uma assinatura de telemedicina, onde englobamos vários serviços relacionados à saúde. Então, os nossos assinantes têm consultas ilimitadas, 24 horas por dia, com um médico. Temos mais de 16 especialidades hoje, descontos em medicamentos, descontos em exames laboratoriais, clubes de benefícios, enfim. Um pacote aí de serviços através de uma assinatura muito pequena, irrisória, perto da quantidade e qualidade do serviço que a gente oferece. Mas vamos lá, o episódio de hoje, nós estamos no mês de abril, no último dia 2 de abril, foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né? E o tema da campanha desse ano de 2023 é mais informação e menos preconceito. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas. Primeiramente, a doutora Helena Camilo. Poderia se apresentar para a gente? É psicóloga, vai falar um pouquinho de como que é o trabalho dela. Sim, boa tarde a todos. Eu sou a Helena Camilo, psicóloga, analista do comportamento, neuropsicóloga também, especialista em saúde mental na infância e na adolescência, especificamente com atendimentos com autistas e todo atraso no neurodesenvolvimento. Ótimo. Estamos também com Emília Dias. Foi até uma questão importante, já nos conhecemos pessoalmente, né? Nossos filhos estudam juntos e foi através dela que surgiu esse assunto, e quando a gente conversou eu quis trazê-la aqui para, mais do que a informação, o tema que a gente quer trazer, trazendo um profissional da área, mas também dando voz a quem é autista, né? A Emília, ela tem um perfil muito bacana, que é atípica mãe atípica, é isso mesmo? Isso, fala um pouquinho pra gente. Mãe atípica. E o porquê? O que é mãe atípica? Explica pra gente. Então, atípica, ela é a abreviação da nomenclatura neuroatípica, que são pessoas que apresentam o transtorno do desenvolvimento, seja ele cognitivo, neurológico ou comportamental. Algumas pessoas acham que se referem a mães de crianças com autismo, mas, na verdade, o termo neuroatípico também enquadra TDAH, dislexia, síndrome de Tourette. Eu coloco no perfil mãe atípica porque eu sou neuroatípica. Sem querer polemizar, mas algumas mães utilizam esse termo mãe atípica pelo fato de serem mães de criança com autismo, mas elas muitas vezes não são neuroatípicas, então por isso que eu falo que às vezes elas usam esse termo erroneamente, né? Esse termo ficou mais conhecido depois daquela série da Netflix, né? Atypical, o Atypical, né? E as pessoas começaram a usar esse termo, mas eu uso pelo fato de eu ser neuroatípica. Maravilha, vamos falar sobre vários assuntos aqui relacionados ao tema, mas queria, como diz, começar do início. Afinal de contas, até para a gente trazer essa informação, né, com uma linha de raciocínio, doutora Helena, explica para a gente, e fiquem livres para poderem complementar o assunto, né, da vivência, da profissional em si. O que é, de fato, o autismo? Hoje a gente tem mais informações sobre isso. O autismo talvez não é algo tão recente, mas às vezes o diagnóstico a gente começou a ouvir falar mais de um tempo para cá. E qual que seria a definição de autismo de forma atualizada? Sim, então o autismo, o transtorno do espectro autista, é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Quais são as principais características?
é assim, ele compromete principalmente a área da linguagem, né, a comunicação social, a interação social e comportamentos, né, altera comportamentos com padrões repetitivos e estereotipados. Então, são os sintomas mais visíveis, perceptíveis os mais comuns para um diagnóstico. Né, porque lá na frente a gente vai adentrar mais, porque também tem alterações sensoriais, né, a gente deixa para falar mais na frente, mas tem outras alterações também que vêm nessa variedade, nessa diversidade dentro desse espectro, dentro desse transtorno. E tem tipos diferentes de autismo? Eu já ouvi falar sobre algumas outras formas, eu não sei como que se define de fato, mas como que é essa questão dos tipos de autismo? Sim, essa pergunta ela é muito válida, até porque o autista, ele, né, é singular, cada um se apresenta de uma forma, nós temos as pontas dos espectros, né? Então, tem um autista super leve, né, que nós vamos ouvir aqui bastante, que passa muito despercebido, e por isso o diagnóstico ele vem muito tardio, que causa um prejuízo na qualidade de vida do indivíduo também. Temos aquele que é um nível 2, que precisa ali de um suporte, mas não é aquele tão considerado antigamente o clássico, que é o autista que precisa de um suporte o tempo todo, que vem com comprometimento, não somente no comportamento, mas também um comprometimento intelectual. Então, é um indivíduo que precisa de um suporte, de um acompanhamento em tempo integral. Esses ficam até mais fáceis de reconhecer, né? Diferentemente do nível 1, que era o conhecido Asperger, né? O autista considerado leve. Mas também vale ressaltar que essa nomenclatura, ela vem dentro do DSM-5 e do CID-10, que são as classificações das doenças mentais, mas na prática é mais delicado um pouquinho, porque não necessariamente dá para a gente falar que um autista leve não tenha comportamentos graves, né? Entendi. Então, isso é algo que vale realmente a gente falar. E pensando, então no caso seria níveis, né? Níveis de suporte, isso, níveis, sim, nível de suporte, né? 1, 2 e 3. Exatamente. Entendi. No caso, como o nível 1 é um pouco mais leve, isso até que pode confundir, né, na hora de fazer ali um diagnóstico. Às vezes, realmente pode ficar mais tardio nessa questão de identificar se de fato a pessoa tem um autismo, né? Sim, até porque os níveis, o nível 1, por exemplo, muitas vezes eles têm QI altíssimos, né? São inteligentíssimos, têm uma desenvoltura na linguagem, na comunicação social, mas tem outros prejuízos que a gente só consegue identificar, às vezes, com um bom profissional e muitas vezes usando uma lupa. Entendi. E aí isso às vezes acarreta o quê? O diagnóstico tardio, porque na infância, né, começa a desenvolver como uma criança ali dentro do esperado da curva. Interessante. Eu queria que a Emília depois até falasse um pouquinho da experiência dela sobre a questão do diagnóstico, como que foi, mas a nível profissional, só para a gente entrar nesse assunto, como que se identifica o autismo? O que é o ideal? Que tipo de profissional? Tem algum exame genético? Eu já ouvi falar algumas coisas hoje. Até que ponto isso, de fato, é preciso? Como é que funciona o diagnóstico do autismo? São muitas respostas. Vamos lá, vou tentar. Primeiro, o autismo, ele precisa... Os sintomas e os sinais, eles precisam vir na primeira infância. Ou seja, o indivíduo, ele não vira autista, né? Essas alterações de comportamento, ele esse nasce atraso. autista. Exatamente. Entendi. Então, é importante falar sobre isso. Isso, Ele então... nasce A autista. gente nasce autista Nasce. e não deixa de ser autista. Não deixa. É porque as pessoas falam muito em crianças autistas. Mas você não vê falar sobre o adulto autista, o idoso autista, né? E quando, por exemplo, pessoas de nível de suporte 1, tipo eu, eles começam a comparar e falar, não, mas você não é autista. Como se tentassem refutar o diagnóstico que eu recebi. Falando, mas você não parece com um autista que eu conheço. Porque eles criaram, estereotiparam uma imagem de autista que eu não me enquadro naquilo que eles imaginam que é. Um estereótipo, né? Por isso que a informação correta, ela é muito importante. Principalmente para o diagnóstico precoce, que é os resultados melhores que a gente tem quando se começa uma intervenção muito cedo, mas também para o diagnóstico tardio. Porque o autismo, ele não surge
na vida adulta. O indivíduo, ele nasce autista. Por vezes, o que acontece? Os sintomas e os sinais são muito sutis. E aí vão passando assim, sabe aquela criança que é inadequada, é muito tímida mesmo? E aí vai passando e o diagnóstico fica mais difícil, diferentemente do que a gente tinha falado anteriormente, para um nível de suporte 2 e o 3, porque aí fica bem visível o atraso, né, no desenvolvimento das habilidades esperada. Entendi. E essa questão... Desculpa, que ele perguntou. E o diagnóstico, ele é clínico, puramente clínico. Então, é uma equipe multidisciplinar que tem que fazer um olhar, né? Às vezes, o médico, psiquiatra ou neurologista tem dúvida, manda para uma avaliação neuropsicológica que vai usar instrumentos ali mais direcionados ou até mesmo um analista do comportamento para ajudar nesse diagnóstico. Correto. Porque é comportamental. Exato. É comportamental. Não tem como diagnosticar com exames laboratoriais. Entendi. É comportamental. Total. E a gente pode avaliar, assim, que atualmente evoluiu a questão de diagnóstico, de tratamento, porque, assim, parece que o autismo, ele tá muito em evidência, assim, né, atualmente. Você acredita, assim, que foi por causa que a informação está mais acelerada agora, que a gente sabe mais sobre autismo, ou, de fato, aumentou os casos no decorrer dos anos? O que vocês percebem? Olha, existem literaturas que vão validar as duas partes. Por quê? Existe os autistas, que eram, né, ali... tido como a margem da sociedade, nos hospitais psiquiátricos, até com outros diagnósticos. Só que na atualidade, com, né, a pós-modernidade, as mulheres e até os homens deixaram para ter filhos mais tarde. Então, hoje é comprovado que a causa do autismo é genética. E também é comprovado que, por conta da idade do homem, da mulher ainda não foi comprovado cientificamente, mas do homem sim. Então, o homem, a partir dos 40 anos, vai ter um risco também maior que essa criança nasça com autismo. Também tem o fator genético e também tem o fator ambiental, né? Os primeiros 3 meses ali de gestação, se essa mãe é exposta, né? Dependendo do que... eu esqueci o nome. Mas dos primeiros 3 meses ali da gestação, o ambiente externo também pode prejudicar e pode influenciar. Então, são fatores ambientais e genéticos. Né? E por conta dessa questão, acredito que a tecnologia também, e hoje a informação, ela chega muito rápida. Né? E o bacana também, os profissionais, nós estamos nos qualificando. Antigamente, os pediatras, por exemplo, a mãe levava a queixa... Doutor, o meu filho tá com atraso. Não, volta daqui 6 meses, isso é normal. Puxou o pai, puxou a mãe, puxou o tio. Então, espera daqui 1 ano. Então, existia também esses profissionais que não validavam a voz dessa mãe. E a voz da mãe, gente, nós somos especialistas, né, em conhecimento científico e tudo, mas a mãe é especialista no filho. E é raríssimo a mãe enganar. Então, quando ela leva uma queixa para o médico, hoje esse médico está preparado para validar e ouvir melhor essa mãe, e mesmo que essa criança ela não feche um diagnóstico, ela vai começar uma estimulação precoce. Então, nós não vamos perder tempo nenhum nessa primeira infância, né? Quando acontece essa poda neural. Então, a gente vai estimular. E se não for autista, ótimo, uau, você estimulou e essa criança foi-se embora. Mas se fecha um diagnóstico, a espera volta daqui 1 ano. Quanto nós perdemos? Né? De tempo para começar quanto antes. Vamos falar um pouquinho sobre esse processo, mas eu queria... É um assunto que né, a gente já estava batendo um papo aqui antes de começar. Eu quero voltar nesse assunto, mas queria que a Emília, se possível, contasse um pouquinho para a gente como que foi essa questão do seu diagnóstico. Foi um diagnóstico tardio, pelo que você já adiantou? Foi. Como que foi o processo de... O que te levou, de fato, a receber esse diagnóstico, né? E talvez você poder contar um pouquinho para a gente como é que foi esse processo. Eu tenho um histórico de internações em clínicas psiquiátricas por diagnóstico errado. Eu recebi diagnóstico de depressão, bipolaridade,
esquizofrenia. E como nós, mulheres, temos a tendência a usar o masking, a gente mascara muito. E acontece esses erros. Eu acho que é até comum, não é, doutora? Acontecer isso. Pessoas que receberam o diagnóstico de esquizofrenia e posteriormente recebem o diagnóstico de autismo. Então, precisa um profissional com um olhar mais sensibilizado assim, para bem... pegar, sabe, um detalhe assim na pessoa e perceber que não. Porque, tipo, eu me internava e eu falava, eu não sou diferente dessas pessoas que estão aqui. E só ia aumentando as dosagens das medicações e eu continuava com os mesmos sintomas. Porque a doutora pode até falar sobre sintomas da esquizofrenia, porque a tendência do esquizofrênico é não ter expressão facial. Eu chegava nos lugares e as pessoas falavam, a gente não sabe quando a Emília tá bem ou tá mal, é sempre a mesma cara. Então, é um rosto mais paralisado. Uhum. E quando você faz um tratamento, você recebe um acompanhamento por uma profissional que é analista do comportamento, ela te ajuda até nisso. E muitas vezes eu pego filmes, eu ouço entrevistas para ver como que as pessoas se comportam e expressam o rosto. Eu acabo copiando. Quando eu comecei a fazer terapia, eu falava assim, gente, eu sou falsa, eu tô mentindo demais, porque às vezes nem eu sabia quem era eu mais ali naquela situação. Então, tipo, eu peguei uma reportagem e falei, vou me comportar desse jeito, igual a ela, sabe? E a gente encena. Uhum. É por isso que passa desapercebido o diagnóstico, né? Se torna mais difícil em mulheres autistas. Do que nos homens. E na esquizofrenia também, eles ouvem vozes. Têm pensamentos movimentos repetitivos. É alteração do pensamento, né? E ali da senso-percepção. Então, vem os delírios e as alucinações. E é muito confundido, por quê? Porque existe uma alteração sensorial no autismo. E se ela relata que eu estou ouvindo algo, ninguém mais na sala está ouvindo. Então, as pessoas vão achar que ela está tendo uma ruptura com a realidade. E aí é onde dá um diagnóstico errado. Então, a gente precisa realmente ouvir, fazer uma investigação, né, com a equipe multidisciplinar por conta disso. Então, no caso específico da Emília, que ela pode até falar dessas experiências, que ela tem uma acuidade auditiva, que ela ouve sons que a gente não ouve. Ela tem uma sensação na pele completamente diferente de nós. Então, ela vai perceber no ambiente externo e até mesmo no corpo dela, coisas que a gente vai achar, essa garota tá alucinando, tá delirando. Então, é uma esquizofrênica, que na verdade não é. É um autista que também não sabia, né, ficava confusa com tudo isso, porque não conseguia entender quais são os gatilhos. Se ela se expõe a um ambiente que tem muitos estímulos, eu lembro de uma vez a gente conversando e ela surtou uma vez no mercado, numa sessão de Páscoa. Ovos de Páscoa. De ovos de Páscoa, e a gente conversando, e eu falei, mas então você não deve ir. Por quê? Porque ele tem tanto aqueles papéis iluminados que só de você encostar tem barulho. As pessoas caminhando, as pessoas falando, crianças também. Então, é tanto estímulo que acontece uma sobrecarga sensorial e ela entra num surto parecido com um surto psicótico. E aí ela vai para um hospital psiquiátrico e então ela é diagnosticada de quê? Não, de autismo. Ela vai ter um diagnóstico de esquizofrenia. Ou seja, as pessoas vão acreditar que ela está tendo uma ruptura com a realidade. Mas, na verdade, é tudo real. É porque ela tem uma sensibilidade completamente diferente aos estímulos. Eu quero fugir do ambiente. Quando eu recebo uma sobrecarga sensorial, eu tenho a necessidade de sair. Então, às vezes, eu vou deixar a pessoa conversando sozinha. Porque eu já fiquei tonta, né? E eu tenho fotossensibilidade. Os meus sentidos, eles são mais aguçados. Não pelo fato de eu ser autista. É porque eu tenho TPS, que é um transtorno no processamento sensorial. Só que isso não alcança todos os autistas. É uma
margem, né? Uma particularidade, particularidade. no seu caso. Isso. E na maioria das vezes, quando você vê um autista em crise, é porque geralmente ele tem esse transtorno no processamento sensorial. Você vê um autista tampando o ouvido, é porque a dor é física, né? Eu cresci achando que eu tinha otite. Eu sempre estava com dor no ouvido. E voltando à questão da esquizofrenia, como eu estava sobrecarregada sensorialmente, porque eu estou no 2º casamento, eu não fazia ideia do que eu passaria casando, entendeu? Então, a experiência do casamento foi muita informação para mim. A questão do toque, né? E a lua de mel, o marido quer você toda hora. E aquilo foi me sobrecarregando que eu tive crises. Você ainda não tinha o diagnóstico. Não tinha o diagnóstico. Depois. E aí, me ajuda. Eu sempre tenho que escrever aqui para eu não me perder sobre essa questão do me ajuda. A forma dela, às vezes, sentir prazer até com um companheiro é completamente diferente do conhecido como comum. Então, a gente quer beijar na boca, quer namorar, quer receber aquele cheiro no pescoço. Isso pra Muito gente toque físico, é né? prazeroso. Pra ela, não. Pra ela e para os autistas, cada um vai ter essa sensação, vai receber esse estímulo de forma diferente. Vale salientar que é um espectro. Exatamente. Cada um é de um jeito. A minha filha é completamente diferente de mim. Você Exato. sabe, não é, Samuel? A Suzy é extremamente empática e eu aprendi muito com ela. Eu fui fazer as minhas primeiras amizades na escola. E vale ressaltar. Posso corrigir? Sim. Ela ficou com a intervenção, Suzy. Isso. Suzy, hoje a gente está caminhando para uma possível alta. Mas Suzy, ela não tinha interação social, comunicação social, interesse por pessoas de forma nenhuma. Hoje, já está ensinando a mãe, como a Emília estava dizendo, porque ela desenvolveu todas essas habilidades. E a importância do diagnóstico precoce. E outra... Que eu percebi aos 2 meses, enquanto amamentava. E aproveitando... Ela não olhava nos meus olhos. Ela fazia assim com a cabecinha, ó. Não me encarava de jeito nenhum. E esse só foi reforçado. Foi o principal. E aí eu coloquei numa escolinha que preparava a criança para a vida escolar. E aí eu percebi que ela era diferente das outras crianças. E nesse caso, você já tinha o diagnóstico. O diagnóstico dela foi antes do seu? Quer contar? Foi antes do meu. Porque eu Se ficar à vontade para contar, é um assunto que é interessante. E é comum, por quê? Porque muitos pais recebem o diagnóstico após o diagnóstico dos filhos. Eu sabia que o diagnóstico que eu tinha era errado, que era esquizofrenia, né? E depressão, e eu sabia que não era nada disso. Pelo contrário, algumas coisas me causavam tristeza, depressão. Mas foi o gatilho para eu procurar uma avaliação neuropsicológica, foi o diagnóstico da Suzy. Quando eu a vi, eu falei, é igual a mim. Igualzinha. Ela não brincava de boneca, ela não brincava de faz de conta, eu não brincava. As minhas amiguinhas me chamavam para brincar de chazinho com as bonecas. E eu ficava olhando, elas dando chazinho na boca da boneca. Eu falei, gente, a boneca não vai tomar esse chá. Enquanto elas estavam dando chá na boca da boneca, eu estava comendo. Eu não brincava. A minha prima, ela pegava a Barbie e fazia assim, vamos passear. Eu achava aquilo ridículo. Tipo, a boneca não vai passear. Eu tenho esse problema com boneca, com urso, e a Suzy me faz beijar boneca por boneca, urso por urso, antes de dormir. Eu tenho um sério problema no Natal com Papai Noel. Tem uma cidade aqui em Goiás, que é Trindade, eu não entro nem a pau naquela cidade. Não vou à igreja católica para não ficar olhando para as imagens. Eu tenho esse problema, né? E me ajuda a não me perder, tá? Isso por causa Você havia comentado uma vez que a gente estava conversando,
essa questão do super sincero, né? Que o Sincericida. autista Não quer saber, não pergunte para um autista. ele é muito sincero. Isso tem Muito um pouco a sincero. ver com a questão que você está dando o exemplo de isso é um faz de conta. Então, eu sei que isso não é verdade, Sim. e aí para o autista ele traz aquilo com Eles de são uma muito forma racionais. diferente. São mais racionais, essa é a Exatamente. palavra. isso que eu Então, ia Eu já perguntar. perdi muitas amizades. então por se causa alguém disso. pergunta, minha barba tá legal? Você quer saber a opinião? Não ficou legal. Super sincero. Nossa, que deselegante. Tipo, se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto. Então, se É, eu por tenho isso- amizade, é porque eu sou amiga mesmo. Se não, Por isso que na Entendi. infância você tinha essa dificuldade de brincar com algo que você sabia que não era verdade. exatamente. Eu tinha. Pelo fato. É da literalidade, Sim. doutora? Exatamente. A literalidade me impedia de brincar com bonecas, com ursos. E aquilo me dava pavor também, de ver. Porque como que tem olho e boca e não fala? Entendeu? Ah, entendi. E a Suzy é diferente de mim. Cada uma de um jeito, né? E fala um pouquinho, assim, é interessante isso. Então, você teve primeiro o diagnóstico da sua filha, né? E aí você entendeu que algumas características ali dela eram muito parecidas com você, e foi Sim. quando você falou, então... Eu desconfiava, né? Eu nunca busquei o diagnóstico. Sabe? Eu sabia que tinha alguma coisa ali. E quando eu a vi, eu falei, "Ih, igualzinha a mim." A Suzy era. Séria, ela não tinha expressão facial também. A gente dava a boneca, ela chutava, empurrava, não brincava de uma maneira... De forma funcional. de uma né? maneira a forma que o funcional. brinquedo, né, tem a função. Então, vou pegar um carrinho e brincar. Não. Então, de repente, o que vai chamar a atenção, né, o interesse dela é simplesmente a roda. A rodinha. É a rodinha. Então, o interesse pela interação social. Se a gente chama a criança, Suzy, né? Falando do nome da Isso. Suzy. Suzy. Tem pessoas que vão levar, né? Achando que está com problema na audição. Não, é simplesmente não está interessada. Então, são essas questões. A Ignoram. gente ignora. Então, os interesses são... Na adolescência, meus amigos começaram a perceber. Tipo, Emília, você já observou? A pessoa pergunta a hora e você olha para a cara dela, olha para o relógio e pensa se você vai falar ou não. Mais ou menos isso. Então, tipo, eu morei 15 anos num apartamento que ninguém sabia. Eu não sabia o nome de nenhum vizinho, nem os vizinhos sabiam que eu morava ali. Eu não me interessava em fazer amizades. Questão do relacionamento, né? Convívio com Isso. pessoas. Entendi. Por isso que eu falo, minhas primeiras amigas foram depois da minha filha. Eu não tinha amiguinhas na infância. Elas me escolhiam. Então, sempre tinha uma que colava em mim ali, mas por mim, eu não fazia diferença ter amiga ou não. Eu ia para o cinema sozinha, ia para o shopping sozinha. Passava pelas minhas dificuldades, tipo, eu nunca entrava numa loja para perguntar um preço. E não mudou muita coisa hoje. Hoje, 90% das minhas compras são online. E eu gosto disso. A pandemia, para mim, eu não sofri, porque ninguém me Já era seu tocava, mundo, não podia né? pegar na mão. Já era Então, seu para mundo. mim, isso. Entendi. A gente começou a fazer mais uso dessas compras online. Então, para mim, foi super tranquilo. E depois que você recebeu o diagnóstico, você, no caso assim, hoje fica mais fácil você se entender o Isso. jeito que você é, né? Porque as pessoas têm muito essa questão de estereotipar, não, o correto é abraçar. Não, o correto é abraçar se eu quiser, né? Eu falo porque eu tenho algumas particularidades com questão de amizade, essa questão de toque físico, né? O Sim. meu toque físico tá lá embaixo, quando a gente olha as 5 linguagens do amor. Uhum. E realmente eu não gosto muito de conversar e tem de ficar tocando, abraçar. Eu Aquela também não sou pessoa que muito você tá disso. falando e ela Não, bate. Nossa, aquilo ali. parece que até Meu me esposo irrita. me salva. É, O Adriano, ele já percebe, ele me chama para alguma coisa, porque ele sabe que aquilo ali vai acabar comigo. é. É tipo a minha avó, ela gosta muito de... Oh, meu Deus, minha avó vai ouvir, né? Né, vó? Então... eu deito no colo e ela faz cafuné,
essas coisas. Tipo assim, eu quero agradar ela, mas eu não tô me agradando, entendeu? E ela fala muito pegando. E a minha família é descendente de italiano, então é aquele povo que fala alto. Então, assim, eu já tive algumas crises de falar assim, cala a boca, fala baixo, sabe? Eu já tive esses momentos, assim, de suportar até um determinado limite. Mas de abrir a porta do carro e sair andando pela rua, porque não estava aguentando mais a conversa paralela dentro do carro. Já passei por situações assim. Mas hoje você consegue controlar um pouco mais pelo fato de entender, porque de fato, com a ajuda do profissional, eu queria entender assim, porque a gente falou no início, né? O autismo, a pessoa, ela nasce com o autismo. Sim. E ela vai morrer com o autismo. Sim, o que isso, muda exatamente. a questão de como ela vai aprender a lidar. A gente falou do diagnóstico precoce, o quanto ele... Você falou de alta. Sim. Como é que é essa questão do tratamento em si? De fato, existe um tratamento? Sim. De que forma que ele é feito? Existe. Hoje é comprovado cientificamente que a análise do comportamento, ela tem resultados, né, muito positivos na comunidade autista. Por quê? Porque a estimulação, ela é individualizada, de acordo com cada necessidade, né, de cada indivíduo. A Emília falou aqui da hipersensibilidade ao toque. Tem outras crianças que têm hipossensibilidade. Então, elas pegam, quando é uma criança, por exemplo, ela vai pegar a minha mão e vai levar na pele dela para sentir a unha, para dar aquela apertada, porque ela precisa de algo mais pressionado para sentir aquele toque e gosta. Então, a estimulação, ela vai direcionar para esses déficits, para as faltas e para os excessos comportamentais. Além de que, quando esse indivíduo se torna adulto, ele vai entender qual é o seu limite. Existe um tempo até para esse bate-papo aqui. Então, ela vai começar a sentir um cansaço. E se a gente insistir, isso pode trazer um prejuízo. Então, quando ela tem um autoconhecimento através da intervenção, mesmo que seja tardia, se ela começa a ter os primeiros sinais, as primeiras alterações, ela vai se levantar. Pode ser que ela não vai nem pedir licença. Mas ela vai se levantar, vai sair aqui do estímulo ambiental que está causando uma sobrecarga nela. Quando ela não tem essa intervenção, ela não tem esse conhecimento de qual é o meu limite. Até que tanto eu posso ficar exposta a esse estímulo. Ou se realmente eu posso me expor a determinado estímulo. Então, ela passa a ter essa consciência. Então, por isso vai o quê? Agregar qualidade de vida. Perfeito. E ela me ajuda com isso. Porque ela fala assim, Emília, quando você chegou aqui para mim, eu não tinha habilidade social. Né? Eu estou aprendendo. Então, eu chego no consultório dela e eu não pergunto se eu posso entrar. Não perguntava. Eu não perguntava. Às vezes ela chegava e já queria entrar, vamos voltar para a recepção. Eu entro. E aí começava a ensinar mesmo, uma modelagem de como agir. De como agir. Muito particular, então. Muito né? particular. O profissional tem que ter muita sensibilidade para poder tratar esses detalhes de cada um. Exatamente. Tipo, eu vou mandar mensagem para alguém no WhatsApp. Eu já vou falando. Eu falo assim, bom dia, tudo bem? E eu tô aprendendo. Mas eu já vou falando. E, por exemplo, eu conversei com a pessoa um dia anterior. No outro dia, eu vou falar sobre o mesmo assunto, eu continuo. Como se nem tivesse passado o tempo. Assim como, se eu demorar 30 anos sem ver uma pessoa, para mim, tanto faz. Parece que eu vi ontem. A doutora pode explicar. A questão da saudade. Em relação ao tempo. Ao tempo. Sentimento. Tem uma diferença dessa questão de nós cronologia. Nós somos um pouco atemporais. Então, por isso que essa questão de esperar na fila, sabe? A gente não... Não gosta. Como explicar, doutora? 1 minuto pra gente é muito tempo, às vezes. A gente não sabe. Mas às vezes 10 anos pode ser pouco tempo também. Você encontrar uma pessoa que você não vê há muito tempo e não sentiu a falta. A dificuldade é no afeto. Não é que não tenha empatia, não é que não tenha saudade. Mas são apáticos ou passivos. Que é, por exemplo, um dos sinais que a gente consegue ver em bebês. Né, dos sinais precoces. Então, aquele bebezinho que a mãe fala assim, nossa, meu bebê é tão bonzinho, coloco lá no berço, ele fica quietinho por horas. Não chora porque está com fome, não chora pedindo o colo da mãe, não chora pedindo o colo do pai, porque é uma criança tão passiva, tanto faz
Se a mãe Inclusive, pega, tem se casal não que pega. acha que é bom, né? Exato. Isso é bom. E eu Exato. era assim. A minha mãe disse que eu não dei trabalho. Uhum. Quando perguntam, mas por que eu não dei trabalho? Você nem chorava. Colocava no berço, se deixasse sem mamar, ficava lá o dia inteiro calada, em silêncio. E até hoje eu tenho esse problema de não saber muitas vezes quando eu estou com sede. Tipo, eu peguei essa água porque eu achei interessante, não que eu estivesse com sede. Uhum. Às vezes eu não sei quando eu estou com fome, quando é a hora de ir ao banheiro, quando eu estou cansada. Muitas vezes por conta de uma rigidez. Se eu coloco na minha cabeça que eu vou fazer aquilo, vou faxinar a casa. Aí eu já acordo com aquilo em mente, levanto 5 da manhã, vou dormir 2, 3 da manhã, e eu só vou sentir no outro dia o meu corpo. A rigidez com hiperfoco. Com hiperfoco. Então, aquele momento ela vai arrumar a casa, não importa que tempo vai levar. Então, não vai levantar para ir ao banheiro, não vai levantar para Isso. poder Não fazer vou uma comer, refeição, não vou beber. comer. Então, a intervenção para o diagnóstico tardio vem para quê? A gente vai desenvolver ferramentas e estratégias, né? Hoje a gente tem aqui o celular, lembretes, né? Despertador, alerta. Então, se ela vai arrumar a casa, que é o caso específico que aconteceu. Então, tem um despertador, vou parar agora e vou lá arrumar a casa. Ou, vou tomar uma água, vou parar agora e vou fazer a minha refeição. Pode ser usado para as coisas muito que, né, vai parecer trivial, mas eu vou parar agora para ir lá dar uma namorada. Tem que fazer uma previsibilidade para o que ela vai ter que fazer. Melhorar a qualidade Para de melhorar vida a qualidade dela, né? de vida, exatamente. Porque se ela fica sem comer o dia inteiro, com hiperfoco de arrumar a casa, ela não vai passar mal à noite. Porque o corpo dela precisa de comer, de se hidratar. Mas ela não vai colocar isso como prioridade, porque o foco dela está em arrumar a casa e não importa que tanto de tempo, o intervalo de tempo que vai levar para isso. Então, a intervenção, ela serve para tudo, né? A intervenção, ela é tão individualizada para o autocuidado, né? A gente estava falando da questão do namorar, estava com um jovem, né, recente, com diagnóstico tardio também. Então, ele queria namorar. Mas ele chegou no consultório pra gente falando dessa distância aqui, um mau hálito, né? Sem usar um desodorante, meu. Então, como que você vai chegar numa garota para paquerar? Então, vamos trabalhar o autocuidado. Tomar o banho precisa ser tomado todos os dias. Escovar os dentes. Então, a gente vai investigar se não tem uma alteração sensorial ou só porque não tem necessidade. Então, a gente começa a inserir o autocuidado diário. Por quê? Porque quando aparecer lá a gatinha, ele tá pronto, né? Para ser recíproco e conseguir fazer a paquera dele. Mas precisa o quê? Precisa, então, treinar. Precisa de orientação para desenvolver essa habilidade. Eu tomo banho, tá? Eu tomo banho. Mas precisa de lembrete. Ela quis dizer que não sou eu, não. Tomo banho. Essa paciente não sou eu, não. Não é com todo mundo que isso acontece. Não, eu tomo banho. Sem lembrete. Sem lembrete. Inclusive porque eu me incomodo com o cheiro, né? Uhum. Então eu preciso que eu tenha essa... Tem algum caso assim... que chegou a ser engraçado por causa dessa sensibilidade. Eu acho que você tinha comentado uma vez sobre a questão auditiva, que você escuta, às vezes a pessoa... Ninguém pode estar falando mal de você perto. Não fale mal de mim, exatamente. Não fale do outro lado da rua, eu ouço. Você consegue escutar assim mesmo, Sim. não é... E quando eu estou sobrecarregada sensorialmente, os sentidos ficam mais aguçados. Mais aguçados. A etiqueta da roupa me incomoda mais. Aí eu não consigo pentear cabelo. Algumas meninas lá da escola já perceberam. Emília, a gente já sabe mais ou menos quando você não está bem, porque eu não uso brinco. Porque eu acho lindo as mulheres que enchem o braço de pulseira, mas o barulho me incomoda. Determinados brincos... Você escuta o barulho Eu escuto o barulho, balançando. exatamente. E eu não tenho simplesmente a hipersensibilidade. Interessante que eu tenho ambos. Eu tenho hipossensibilidade também. E pode concluir, desculpa. Por exemplo, quebrar braço, quebrar pé e passar 2, 3 dias com o braço quebrado E não senti nada. e não sentir nada. Então, esses dias eu quebrei o dedo do pé e meu esposo que viu que o meu dedo já estava preto. Isso já tinha, 3 dias que eu estava com o dedo quebrado. E, por exemplo, eu tô de calça, mas eu evito até usar
algumas roupas porque minha perna é toda marcada. Que eu bato e não sinto. É tudo roxo, tudo machucado. Entendi. Entendeu? Mas você lembra da hora que bateu? Não, eu nem percebi. Também não lembra? Não. Entendi. Aí meu esposo, que marca é essa? Por que tá assim? Eu sou cheia de machucados. Não sei onde cortei, como que eu bati. Tipo, eu tropecei e sigo em frente porque eu estava determinada a ir em algum lugar. Por exemplo, na pandemia não podíamos entrar na escola. Mas se eu colocar na cabeça que eu vou entrar, eu vou entrar. Então, eu cheguei na porta da escola e o Ricardo, Suzy, dá tchau pra mamãe. Eu falei, não, eu vou levar ela na porta da escola. Ninguém podia entrar na pandemia. E eu levo. Eles já sabiam, né, que eu sou autista. Por que não estava podendo deixar a criança lá dentro da sala de aula? Aí eu fui, olhei a sala inteira. Aí você ficou tranquila depois. E isso aí, nesse percurso de eu ir até a sala dela, se eu bater em alguma coisa, eu nem lembra. Porque eu tô com hiperfoco de chegar lá. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, eu pratiquei jiu-jitsu por muito tempo. E o professor falava, bate, Emília. Digamos, alguém me pegou no armlock. Aí eu não sentia. Era muito difícil. Não revidava, né? Não desistia, né? Desistia. Pra desistir. Entendi. Vai apagar e não... Exatamente. Uhum. Aí, se eu fosse jogar vôlei, por exemplo, já quebrei várias partes do meu corpo. Acho que não tem uma que eu não quebrei. Tenho lesão nas cervicais, C3, C4, C6, C7, na L2. Meu Deus. Já quebrei braço, antebraço, perna, pé. Várias coisas. Porque se eu for jogar vôlei, e o meu papel é não deixar a bola cair, eu não vou deixar a bola cair. Nem que eu me esborrache no chão. Mas não vai cair, né? É isso. Entendi. Interessante. E até pegando um gancho em cima disso daí, como é que era na sua infância, então, para você brincar? Se, no caso, a gente entende que essa questão de socialização, né, você já até comentou, mas na infância também você até brincou que a amiga te escolhia, mas como é que era? Você conseguia interagir com elas ou como é que era, pelo que você lembra, tanto assim, questão de amizade na escola também? Olha, eu lembro que eu era muito infantil. Sempre fui muito infantilizada. Uhum. Eu era a mais criança de todas, assim. Por exemplo, já estava na fase de namorar. Eu nem estava pensando em namorar. Eu não estava preocupada com os meninos, assim. E eu sentava no intervalo e ficava observando as crianças brincarem. Mas eu nunca tive habilidades para determinadas brincadeiras. Por exemplo, na minha época, eu pulava elástico. Eu nunca dei conta de pular aquele negócio. Nunca dei conta de pisar no elástico. Tinha vários níveis, né? Vai ficando mais difícil ainda. Nunca dei. Eu acho que eu não passava nem do joelho, sabe? Uhum. Nunca dei conta. Eu não tinha habilidades para algumas brincadeiras. Entendi. Mas, lembrando da fase escolar, eu lembro que as professoras faziam provas orais comigo. Porque achavam que eu colava. Você ia muito bem na escrita, falava, essa menina tá colando. Tipo assim, prova de matemática, eu só colocava a resposta. Uhum. Não precisava fazer o cálculo, riscar. Uma que eu odiava riscar. Uhum. Então, no caderno vinha aquela primeira página cheia de adesivos. Eu não usava nenhum adesivo, porque para mim estava sujando o meu caderno, entendeu? Estava poluindo, uma poluição visual. E elas faziam provas comigo para ver se de fato eu estava dominando aquele assunto. Que você colocava só a resposta, só né? colocava tipo, crua resposta. lá. Falava, não, eu tá fazia errado, né? a conta, não no papel. Não no papel, sim. Eu olhava para a parede, montava tudo ali e colocava a resposta. Aí chegava novembro, eu já estava liberada para as provas. Não precisa fazer prova final, não. As últimas provas a gente só repete aqui a nota. Então, eu sempre fui muito bem elogiada. Eu era tida como uma criança inteligente. Né? Estava à frente dos pares, né? Para o aprendizado acadêmico. E eu não sei se é, de fato, para todos, mas a maioria dos autistas são muito inteligentes, né? Quando não tem comprometimento intelectual. Porque muitos nem alfabetizam. Entendi. Então, lembra no começo que nós falamos da variedade, da diversidade?
Então, muitos do nível de suporte 1 têm o cognitivo, né? Aliás, não tem alteração intelectual, são muito inteligentes, né? Às vezes tem até o QI acima da média, né? Um QI superior. Isso. No caso, acho que no nível 3, que geralmente aí ele interfere nessa questão cognitiva. O nível 2 tem uma alteração Já ali tem alteração. intelectual, sim, que precisa de um suporte, né? Mas é capaz de aprender. Sim. É capaz de desenvolver quando se faz o acompanhamento e a intervenção correta, né? Dentro da escola, por exemplo, quando a criança tem dificuldade no aprendizado, aí vai colocar um assistente terapêutica, né? Que é a AT, para acompanhar ele nas dificuldades que ele tem acadêmica para desenvolver essas habilidades. Entendi. A minha filha é nível de suporte 1. Mas ela já foi várias vezes à escola. Sempre. Sentar ao lado, Nossa, porque bacana. ela não mantinha o foco ali de fazer a tarefinha. Ela teve que orientar os professores como lidar com a Suzy. E hoje é uma aluna participativa. Hoje a Suzy, ela está, né, até assim, à frente dos pares. Né, considerando a fase do desenvolvimento dela, porque as respostas com a estimulação precoces foram extraordinárias. Né? Claro também que é mérito, sim, dos profissionais com a intervenção correta, mas os pais também contribuem muito para que isso aconteça. Né? Não somente os pais, mas todas as pessoas que estão envolvidas na vida da criança. Então, ela dizendo que eu ainda vou à escola orientar, a escola é aberta, então oriento toda a equipe pedagógica, os professores. Todas as pessoas que estão envolvidas na vida da criança, quando se começa uma intervenção precoce, por isso nós temos ganhos duradouros, permanentes. E a família, ela é grande parceira quando ela é assídua, quando ela se habilita. Claro que tem ali aquele período do luto, isso varia também para cada família. De aceitar, né? De aceitar, e realmente é muito sofrido, né? A gente, né, espera uma criança e quando vem ali um diagnóstico, há um luto, e isso acaba que impossibilita eles muitas vezes de engajarem ali 100% nas orientações, na intervenção, mas no caso da Emília, por exemplo, ela abriu mão, né? Muitas vezes a gente tem que brigar, que eu digo que quem cuida precisa se cuidar. Sim. Quando eu faço uma intervenção com a criança, eu falo, eu cuido da criança, mas eu preciso que você também se cuide, porque a jornada e a caminhada é longa. E o olhar não... Eu, quanto profissional, eu não posso olhar só para a criança. Eu preciso olhar para toda a família que está envolvida, principalmente para essa mãe. Porque a maternidade, por si só, ela já exige muito de uma mãe. Né? Sim, Vocês demais. É muito. Imagina, então, para uma mãe que agora tem uma criança que exige muito mais tempo, muito mais disposição. E ainda existe aquele tabu que a mãe que tem uma criança atípica não pode dizer que está cansado, que é difícil, porque vão parear que então você não ama seu filho, você está reclamando? Não, mas é difícil mesmo, é árduo mesmo, não é fácil. E essa mãe, ela precisa de ser cuidada, de ser acolhida, de ser amparada. Por que que nesse mês de conscientização, a gente precisa realmente levar a informação correta? Porque a gente pode ter um olhar de sensibilidade para essa mãe, para esse cuidador. Por quê? Porque não é fácil. Muitas vezes, principalmente para essas crianças, né, que são de nível de suporte menor. Nossa, essa criança é muito birrenta, essa mãe. Ai, sim, essa mãe. Então, começa a colocar ainda mais um peso do que a própria jornada já causa. Então, essas mães, elas precisam do nosso olhar, da sociedade, de nós profissionais, porque elas precisam se cuidar, elas precisam estar bem. Né, para a gente também ter um resultado, né, muito mais eficaz na nossa criança. A gente precisa de todas essas pessoas envolvidas na vida dessa criança quando se começa a intervenção precoce. Primeiro, buscar esse diagnóstico quanto antes, mas eu também vejo, já presenciei alguns casos onde a mãe ou o pai, né, a gente falando mãe, mas os pais não quererem aceitar também. A gente já viu um caso onde todo mundo olha a criança e fala, olha, eu acho que tem alguma característica ali que pode ser, mas os pais ou não querem enxergar, porque, de fato, eu como pai, né, é uma questão que você quer sempre
o melhor para o seu filho, mas quando vem uma questão que pode vir um diagnóstico, às vezes esse medo, você presencia, né? Abrindo aqui a pergunta, já presenciou algum caso assim? Sim. O pai aceitar primeiramente o diagnóstico do filho ou não aceitar, Sim, a né? negação. Não, isso é, Por vezes, até quando tem um diagnóstico, ainda existe um intervalo de tempo para esse processo de aceitação. Até porque muitas vezes eles não se aderem à intervenção, às orientações, já é um comportamento de quê? De negação. E antes de fechar um diagnóstico, por vezes eles ficam, não, isso vai passar, isso vai passar. Até porque quando os pais vão ter que tomar consciência, eles vão buscar um profissional, vai fechar o diagnóstico. A vida dessa família mudou. Mudou! Emília é uma prova disso, trabalhava, acabou. A vida vai agora girar por um determinado tempo em volta dessa criança, por conta que as intervenções são intensivas, quase todos os dias dentro de um consultório. Né? Muitas vezes os profissionais vão para intensificar as intervenções dentro de casa. Então, a vida dessa família, ela muda completamente. Então, existe essa negação, essa resistência. E outros também, que eu vi um caso esses dias também, que não percebia. Percebia, era o primeiro filho e não percebeu. Isso pode acontecer. Claro que a gente estava dizendo aqui que a mãe, coração de mãe não nega. Se a mãe leva a queixa, a demanda, você valida. Mas muitas não percebem. Já tive um caso da mãe não perceber que a criança andava nas pontinhas dos pés. Não percebia. E aí, quando a gente começou a colocar, ela entrou em choque. Nossa, eu não percebia que a minha criança realmente tinha esse atraso. Né? E quando se tem um diagnóstico, a vida realmente muda, né? O direcionamento, os planos, né? Os projetos de vida mudam, porque o olhar agora passa, né, para as necessidades daquela criança. Mas qual que é a vantagem disso tudo? Né? Que eu falei assim, a gente vai ter que abrir um champanhe, comemorar. Porque quando se tem uma intervenção precoce, claro que não é todos, e vale a gente sempre ressaltar que o espectro é uma diversidade. Então, aconteceu isso com Suzy? Não necessariamente vai acontecer com outra criança que, de repente, tem o mesmo perfil. Porque cada criança funciona diferente. Nós também funcionamos, Sim, né? cada ser humano é único, Exatamente. Né? Então, mas quando essa intervenção, ela começa precoce, a família engaja, todas as pessoas envolvidas, né? A escola de SUS é uma escola maravilhosa, que é um lugar também que a criança passa muito tempo. Então, se todas essas pessoas se engajam a estimular essa criança da forma que ela aprende, gente, essa criança vira um foguetinho. E no seu caso, Emília, tendo o diagnóstico da Suzy, e você achou mais fácil aceitar o diagnóstico dela porque você se viu nela, ou você acha que isso não interferiu? Como é que foi quando você aceitou o diagnóstico dela? Eu não tive dificuldades. Não teve. Quem sofreu mais foi meu esposo. Seu esposo. Ele sofreu o luto da perda de uma filha que ele idealizou perfeita. Entendi. Então, a gente faz planos dos filhos. Vai para natação, vai fazer balé, vai para a escola. E muitas vezes não tem como fazer com que esses planos se tornem realidade. Porque muitas crianças diferentes da Suzy nem são aceitas nas escolas. Quando muitos pais têm dificuldade até de fazer matrícula dessas crianças autistas. Uhum. Porque não tem um terapeuta acompanhante, não tem uma pessoa especializada para receber e orientar essa criança. E alguns também fazem a matrícula, mas a criança acaba ficando de canto na escola. Eu costumo falar que convidar para a festa é diferente de tirar para dançar. Não há uma inclusão na prática, né? Dentro da própria família, às vezes, né? Eu vou só complementar aqui e você continua. Além do luto, encontramos o preconceito, estamos aqui levando informação, conscientização para a sociedade, mas a própria família, dentro da própria família há o preconceito. E a inclusão muitas vezes não acontece nem mesmo lá dentro desse lar, dessa família. Eu quase me divorciei, né? Quando fechou o diagnóstico da Suzy, eu já percebi enquanto bebê. Uhum. E a Suzy virou a chave aos 8 meses.
Tipo, ela cantava, batia palminha, dava tchau, deixou de fazer. Falei, aí tem coisa. Tem alguma coisa errada e eu vou procurar. Não achem que você vai levar o seu filho num neuropediatra e que ele vai falar assim, não, é autista. Eu ouvi de tudo. Eu levei em 3. E algumas chegaram a me falar que no tempo dela, ela ia desenvolver. No tempo dela, ela iria falar. Que cada criança tem o seu tempo, né? A doutora Eliana pode até explicar melhor sobre a questão dos marcos do desenvolvimento. Se essa criança não está alcançando o que é esperado para aquela fase, leve o quanto antes, porque a capacidade de adaptação cerebral dessas crianças é magnífico ver. Elas têm a questão da neuroplasticidade. Aos 3 anos acontece a poda neural. Então, assim, tudo que você puder fazer antes dessa idade vai ser super válido. Muitos me falavam que eu estava sobrecarregando demais a Suzy. E hoje você vê o resultado aí, rumo à alta. Ah, mas é muita atividade para criança. É aula de balé, capoeira, karatê, natação, psicomotricidade, fono, TO. E são atividades também naturalísticas, né? São atividades lúdicas, reforçadoras. E quando se fala de esperar o tempo da criança, tá ok, cada criança tem sim o seu tempo, mas existe um limite que a gente coloca para esperar determinada, né, habilidade. Então, se a criança está com 2 anos e não fala... Né? A criança com 2 aninhos fala aí, em média, se eu tiver que buscar na memória, umas 200 palavrinhas. Eu acho que a minha falou uns 500. Ela já começa a ter uma comunicação social, de troca, claro que com pequenas frases, mas ela consegue compreender, ela fala. Então, se uma criança, aos 2 anos, que é o que geralmente acontece, então, a criança não olha nos olhos, a criança não atenta ao próprio nome quando chamada. A criança não tem interesse por brinquedos, que é uma coisa que você compra. O colorido da criança já pequenininha. Então, não se interessa por brinquedos, se interessa por coisas triviais, por uma garrafa. Por uma tampa de uma garrafa. Fica horas ali com aquela tampa naquela garrafa, ou então girando uma roda. Então, é preciso uma sensibilidade, porque eu costumo dizer assim, não adianta ter só conhecimento. Vamos só conscientizar. Não, a gente precisa ter uma sensibilidade para olhar, para ouvir, para validar. Ah, então não dá para fechar o diagnóstico agora. Tá, mas então vamos começar uma estimulação? Isso. Vamos começar uma intervenção? Vamos começar uma orientação parental, habilitando essa mãe, o momento que está com essa criança, para estimular esse bebê? Né? Da forma que ele vai começar, então, a responder aos estímulos externos, para não esperar chegar... E agora, realmente, vamos validar o diagnóstico. Aí passou tanto tempo. Né? E esse estímulo só vai fazer bem, independente de confirmar ou não o diagnóstico. Exatamente. Seja a criança típica ou atípica, a estimulação precoce não vai fazer mal. Pelo contrário, vai fazer bem para essa criança. O desenvolvimento. Mas hoje em dia que as crianças só querem saber de tela, de tecnologia, celular... de trazer outros tipos de... outro podcast, quem sabe, um episódio só disso. Faz muito mal, né? Faz. E aí tira essa habilidade que nós estamos falando. De desenvolver essa cognição social, essa interação social, essa troca. Né? Mas é cômodo, né? Vai num restaurante, você dá o celular para a criança. Ou seja, vamos pensar, só um pouquinho, não vamos entrar nesse assunto não. Mas vai para um restaurante, aí a gente... quer conversar, mas a gente dá uma tela para nossa criança e ela não sabe nem como interagir. De repente, vai cantar os parabéns ou então vai fazer um pedido, você arranca aquilo dela. Como que a gente quer que ela desenvolva essa habilidade? De se comportar num ambiente diferente, de esperar, né? De se adequar a essa interação social se a gente tira isso. Né? Então... E é interessante que, igual, por exemplo, a gente que é pai, né, e eu, meu Samuel, a gente tem criança pequena, eu tenho 2, toda vez quando a gente vai sair, que vai levar as crianças, a gente procura, né, qual restaurante tem brinquedoteca? Até mesmo porque, por causa dessa questão de interação mesmo, porque se não tiver, vai acabar que ela vai ter que ficar sentado, ela vai ter que dar alguma tela ali para ela poder, de fato, ficar quietinha lá, né?
Mas aí a gente procura, né, um lugar que tenha Mas ele brinquedoteca. falou assim, vai ter que dar. Não Vai ter que necessariamente, dar, ué. porque você tem filho. Qual que Senão é a não fica prioridade quieta. nesse momento? Então, a prioridade... tô sendo bem... Mas a Vamos prioridade... falar, vamos falar. Mas a aí. prioridade, então, não seria eu socializar e tirar meu filho? Ensinar Ou eu ele a socializar junto com Ou eu, adulto, ou eu casar. pego um Vale Night, ou então... Por quê? Porque eu resolvi ter um filho. Uhum. Você resolveu ter um filho. Então, se você quer ir para um restaurante para socializar, então o seu filho não deveria ir. Entendi. Porque dar o celular para ele não seria a solução. Uhum. Entendi. Então, a solução, já entendi. Pegar o Vale Night. que essa... eu ia falar assim, o meu tá... Às vezes eu levo... Ele gosta muito de desenhar. Eu levo folha, lápis, ele desenha, eu interajo com ele ali, ainda consigo interagir às vezes entre adultos. Mas também né, é um paliativo. Sim. Talvez seja, entre aspas, menos mal do que uma Sim. tela, mas eu também tô dando alguma coisa ali para ele... Tá desenvolvendo ali, estimulando a acalmar, criatividade. Sim, mas é um brinquedo que a criança Melhor do que a tela, ela né? consegue ali desenvolver, né, estimular o cérebro. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar que o quê? Quando a gente decide ter um filho, independente se ele é atípico ou não, Uhum. a nossa prioridade deveria ser ele. Claro que eu super entendo, a vida é muito corrida, a gente tem, né, muitos afazeres, às vezes o happy hour vai ser ali para recarregar as energias, mas é a nossa prioridade. Porque essa fase da primeira, da segunda e da terceira infância, ela passa. Né? E daqui um pouco, quando chega na adolescência, são outras necessidades. Isso falando para uma criança típica. Uhum. Então, a gente precisa, sim, ter um olhar também mais sensível para as nossas crianças, independente se são atípicas ou se são típicas, né? Porque depois a gente fala, nossa, essa criança está tão intolerante à frustração, mas eu não ensino ela a ficar sentada no restaurante nem para esperar chegar a batata frita, porque eu dou um celular para ela. Depois, como que eu quero cobrar algo se eu não ensino? E como que vai ser na adolescência? Exato. Hoje em dia a gente Então, são vê problemas que vão generalizando e vão, né, trazendo outras consequências, né? Exatamente. Ansiedade muito alta, depressão, Sim. entre vários outros problemas comportamentais, inclusive, Sim. aumentando nesses últimos anos. Sim. Eu não acho do todo ruim o uso de telas. Eu não concordo em dar o celular e deixar a criança de lado. Mas o meu esposo, ele costuma dar o celular para a Suzy e brincar de instrumentos, tocar piano, e aí ele fala, vamos tocar isso aqui agora. Ele instalou joguinhos para ela, mas são joguinhos que ajudam no desenvolvimento dela. Uhum. De pintar. Imediato, Então, né? Usar a favor, imediato. né? Isso, Tem exatamente. muita coisa Favor. boa também. Tem. Né? Se a gente for ver que você consegue aprender com uma facilidade maior, trazer informações hoje muito mais rápidas. Meu filho, ele está falando de 200 palavras, ele falou 500, mas deve ser 1000 palavras. Nossa, Ele já tinha meu Deus. E a mais nova conversa que é uma E beleza. ele pergunta muita coisa. E às vezes, assim, eu uso o celular, às vezes, para exemplificar alguma coisa para Sim. ele. Eu consigo mostrar ali coisas, às vezes, triviais. Ah, como que é tal coisa aqui? Deixa eu te explicar como que é um joguinho. Às vezes eu jogo com ele, eu gosto muito de tecnologia, então a gente tem momentos onde a gente interage usando tela, ou um videogame, ou uma televisão. Agora, realmente, às vezes me incomoda, porque eu falo assim, às vezes não tem como fugir daquilo, mas me incomoda ele ficar parado assistindo vídeos aleatórios e aquilo ali virar por muito tempo, e enquanto ele podia estar sendo estimulado de outras formas. A gente estava falando aqui antes de começar, né? Eu tenho até um Lego aqui, que é um dos símbolos cubo aí. mágico, né? O cubo mágico, e eu falei Lego Lego, porque sim, esse sim. é um cubo mágico de Lego. Sim, eu gostei pra caramba. E o meu filho, ele gosta muito desse tipo de coisa, porque eu também estimulo. Então, é uma questão que os pais precisam começar dos pais. Então, a gente compra muita coisa de habilidade manual, onde ele é massinha, é Lego. E as telas, elas precisam ser mediadas por quê? Vamos pensar. Se a criança tem aqui todos os estímulos, colorido, uma música, né, libera uma dopamina, aquele prazer, como que eu vou competir isso aqui com isso aqui depois? Fica difícil eu depois querer brincar com a criança com uma brincadeira que não é tão prazerosa
quanto as telas. Exatamente. E tá pegando até um gancho nessa questão do cubo aqui. Não sei se você, doutor, sabe me explicar por que Não o sei se eu símbolo do autismo. Eu tô perguntando que né, sim. para não te comprometer, vamos falar assim, né? Por que o símbolo do autismo ser esse cubo mágico? Ele tá relacionado à cor, tá relacionado ao movimento? Tem alguma explicação? Adorei. Encaixe, tem um quebra-cabeça também. Complexidade. Realmente, eu mesmo não consigo nem... Complexo, né? Requer atenção, requer um olhar, requer um manejo, né? Requer o quê? Vamos pensar de forma bem comum mesmo, informal. Se a gente fosse brincar aqui com esse cubo mágico, a gente ia interagir, mas fazendo trocas. Vamos tentar assim? Vamos tentar assim? Vamos falar? Não é o que a gente está fazendo agora, do autismo? É complexo. Não existe só uma forma. Samuel, pega aqui e gira e faz assim que vai funcionar. Você vai conseguir montar o cubo mágico. Não, não é. Os autistas também não são. São complexos, é uma diversidade. Cada um funciona de uma forma. Vários caminhos para chegar no mesmo objetivo. Exatamente. Bacana. Queria entrar num ponto que a gente ia falar em relação ao preconceito. Como que, principalmente, né, você, Emília, vivencia na prática, você já sofreu algum tipo de preconceito? Sofre até hoje? Como que você hoje consegue lidar com isso? Quando me perguntam sobre isso, geralmente eu acredito que vocês pensam assim, alguém cometeu algum preconceito com você, mas o primeiro preconceito começa em casa. Quando o marido não aceita o diagnóstico. Por exemplo, a minha mãe, ela ficava muito com a gente. E ela falava assim, não, a minha neta é perfeita. Eu vou orar e Deus vai curar ela. Então, assim, eu sofri uma pressão muito grande de acharem que eu estava inventando e vendo coisas. Então, o primeiro preconceito começa aí. Aquela mãe já está angustiada e ainda a gente já carrega um peso. Eu costumo falar assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente já fica pensando de onde que veio. Será que é da minha genética? Será que é do marido? Porque é genético, mas não é hereditário. E eu sofri muito com isso, quase eu divorciei. E muitas mães, elas têm uma rede de apoio enfraquecida e empobrecida. E essas mães acabam que ficam reféns dos seus sentimentos porque é uma maternidade sobrecarregada, onde elas sempre priorizam as necessidades dos filhos em detrimento às necessidades dela. Sempre a necessidade do filho é maior do que a dela. Por exemplo, eu sendo autista e a minha filha também, muitas vezes eu tenho que esquecer, deixar as minhas crises de lado, porque as delas sobrepujam as minhas. E muitas vezes quem está ali perto de mim esquece também que eu sou autista. Meu próprio esposo fala assim, vem cá. Você precisa lembrar que eu também sou autista. Então, quando a Suzy dá uma crise, muitas vezes eu tenho uma crise por causa da crise da Suzy. Entendeu? E pessoas não esclarecidas, imagine como que é. Porque eu falo assim, olha, eu sou autista. A pessoa não muda o jeito de falar com você. Mas se eu for falar em outras situações, no meio da família, aí eles falam, nunca? Você não parece autista. E a gente até usa muito esse termo, que autista não tem cara. Nem toda deficiência você consegue ver. Eu tenho até um adesivo no carro, né? Porque quando eu desço do carro, as pessoas imaginam que eu vou descer com a cadeira de rodas. E eu tenho meu cartão de vaga especial. Até tava comentando antes que eu conversando com o Samuel que tem, né? Agora parece que tem alguns estacionamentos que já tem uma vaga específica, né? Sim, mas pelo site da prefeitura, a mãe que tem o laudo, ela consegue fazer o cartão de vaga especial, né?
vaga para PCD. Eu tenho o meu cartão, eu sou autorizada a parar naquela vaga. Então, eu já desci do carro e falaram assim, olha, a CMT tá aí, tá mudando. Eu falo, tá, meu cartão tá ali no carro. Né? Inclusive, aqui, quando eu cheguei no prédio, eu apontei, sinalizei para a vaga, para o pessoal tirar o cone, e eles ficaram me olhando, acho que esperaram descer uma pessoa de cadeira de rodas ali, né? Então, assim, é tão bom esse espaço de discussão, que as pessoas se informam melhor. Muitas me perguntam assim, como que a gente pode ajudar? E eu sempre falo, começa não parando na vaga especial, porque aquela mãe sobrecarregada, às vezes sai de uma terapia correndo, já procurou vaga para chegar ali naquele consultório. Aí sai correndo para outro consultório que também vai precisar procurar vaga. Nisso, a criança no carro já entrou numa crise. Porque, por exemplo, se eu chego lá no consultório da Helena, não tem vaga para parar e eu vou procurar, a Suzy já começava a chorar. Não, porque tem que voltar. Ou seja, o dia que ela teria de terapia já é um momento perdido. Porque até ela se regular para que a terapia aconteça, ela já perdeu muita coisa ali na terapia. Então, o olhar das pessoas de crítica já é um preconceito. Ela já tem um preconceito de que aquela criança é mal educada. Porque ela passou na frente de todo mundo. Por exemplo, no supermercado. Eu estou ali na fila, aí a pessoa fica me olhando, porque é caixa de idoso, é porque é caixa... E eu fico quieta. Aí quando eu chego no caixa, eu mostro o meu cartão de identificação. Aí eu costumo ficar calada, mas se for conveniente, se você achar melhor e tiver alguma dúvida, pergunta, por que a senhora está aqui nessa fila? E a mãe fala, porque meu filho é autista, ela já passou pela dor de aceitação. Então, um adulto, ele pode até mentir, dizer, não, porque eu sou autista, estou aqui na fila, mas uma mãe, ela não vai mentir a respeito do filho, que o filho é autista simplesmente para estar ali naquela fila. Porque a maioria, eles não conseguem esperar numa fila. Da crise, por que não já vai logo? Por que não passou? Eles não entendem esse tempo de espera. Então, a gente sofre com os olhares, né, de preconceito, sem saber o que aconteceu. Existem muitas mães reféns do autismo dentro de casa. Não saem para evitar que os filhos tenham crises. Não levam os seus filhos a algum parque por medo e até o constrangimento que isso causa, né? Que causa, porque a criança se joga no chão. Eu já fiquei mais de 1 hora no chão do estacionamento de um supermercado, esperando a Suzy se acalmar, porque ela não queria entrar no carro. Foi depois que nós fizemos compra no supermercado, ou seja, ela teve uma sobrecarga sensorial e ela não conseguia entrar no carro. Muitas vezes eu precisei da intervenção da doutora Helena para fazer com que a Suzy entrasse no carro. Quando nós nos mudamos de Brasília para cá, eu já fiquei até 8 horas da noite na porta da escola, o segurança olhando para a gente e a gente tendo que ligar para ela para nos orientar o que eu faço para ela entrar no carro e sentar na cadeirinha. Então, os olhares meio que metralham uma mãe que já está sobrecarregada, porque a demanda de uma mãe de criança com autismo é maior do que de uma mãe de uma criança típica. Porque a gente tem que ficar de olho o tempo inteiro, que elas estão sempre colocando a vida em risco. O tempo todo. Não tem noção do perigo. Então, por exemplo, na pandemia, nós ficamos na chácara. O meu esposo espalhou sensores ultrassônicos que espantavam cobras, escorpiões. Por quê? Se ela vê, ela pega que ela acha fofinho. É bonitinho. É capaz dela pegar a cobra e chegar lá com a cobra na mão e falar, mamãe, que fofinho, que lindo. Ela não tem noção do perigo. Então, nós viajamos para um hotel na Bahia, ela vai correndo e pula na piscina. Então, a questão da Suzy fazer natação é uma questão de sobrevivência. Faz karatê por uma questão também de defesa pessoal. Porque não sei se a doutora quer entrar nesse assunto, mas muitas crianças autistas são abusadas. Que não têm maturidade. Elas não têm noção do perigo.
Eu sempre fico ensinando a Suzy, olha, filha, desconhecida é uma pessoa que você não sabe o nome, né? Eu sempre falo, você conhece essa pessoa? Porque a Suzy, você vê, ela é extremamente empática. Ela vai e abraça os pais dos amiguinhos e fala, tava com saudade de você. Ela é muito afetuosa. Ela não vê maldade. Eu fico com medo de alguém fazer uso dessa ingenuidade dela e fazer algum mal. Então, eu já coloquei no karatê, já faz natação, justamente para aprender a se defender. Porque eu fui abusada na infância. Porque eu não tinha noção do que estava acontecendo. Né? E eu só fui falar depois de adulta. Entendeu? É um papo para outro dia, né? Mas uma coisa que é importante salientar é que nós não podemos romantizar a mãe do autista. Nós somos tidas como guerreiras. E nós temos um dia a dia exaustivo. É correria com terapia, é atenção 24 horas. Por exemplo, eu tive que abrir mão da minha vida profissional para viver em função da Suzy. Eu sou uma mãe full time dela. Entendeu? O tempo todo, né? O tempo todo. Por isso que é muito importante esse espaço, né? Porque a informação correta, né, vai levar à conscientização. Por vezes, as pessoas não vão entender. E para ver o respeito, não necessariamente eu preciso entender realmente algo. É uma decisão. Eu vou respeitar aquela pessoa que é diferente, mesmo que eu não entenda. Não tem característica, mas está passando na fila. Se eu exercer o ser humano que há em mim, eu vou respeitar. E eu respeitando é uma forma de eu ser rede de apoio para essa mãe. Porque só dela não ser criticada, julgada, isso já facilita o dia a dia dela. É só o nosso olhar. Não é de dó nem de pena, não é isso. Né? A gente não quer ter que a sociedade ou a própria família tenha dó dessa mãe. Mas o que a gente pode fazer para ajudar? Então, não estaciona numa vaga, né, que está lá para o autista. Se eu posso, né, se uma avó, né, minha neta é perfeita, então, né, fica com essa neta perfeita para essa mãe tomar um café, fazer alguma coisa que ela gosta. Tomar um banho, lavar um cabelo, tranquila, sem se preocupar se a filha está, né, se matando lá fora. Então, isso é uma forma de fortalecer essa rede de apoio para essas mães. Porque é árduo, né, é árduo, não tem nada de romântico, né, em ser mãe de uma criança atípica, sendo ainda atípica. É desgastante. É desgastante. Eu li até em algum lugar que fala que o estresse de uma mãe de criança com autismo ou alguma criança com necessidades especiais é comparado a um soldado numa guerra. Exato. Na pandemia eu recebi vários telefones de mães. Eu não aguento. O que eu faço agora? Eu vou jogar ele da janela e vou pular em seguida. E muitas fazem isso. Se suicidam. Infelizmente, né? O índice de suicídio é muito grande. É muito alto. Então, a gente precisa falar sobre, dar voz, né? Para elas. Voz. E essa rede de apoio, hoje, Emília, você, além, né? A gente está falando da conscientização, falando de preconceito, da família. Existem outras formas onde você hoje busca esse apoio, além de, por exemplo, uma terapeuta, tem alguma rede de apoio, religião, enfim, aquilo, o que para você traz também esse suporte, né, esse auxílio? Hoje eu tenho, graças a Deus, a minha mãe viva. E a minha mãe, ela é minha rede de apoio atualmente, né? Ela já está idosa, mas só de ficar com a Suzy enquanto eu vou fazer as coisas já me ajuda bastante. Só que muitas mães não contam com isso. Eu tenho o privilégio de não terceirizar a minha maternidade. Não julgo quem terceiriza, porque, por exemplo, muitas vezes quem leva para terapia é o motorista, é a babá. É diferente porque aquela mãe precisa trabalhar. Sim. Né? Eu, graças a Deus, não precisei terceirizar a minha maternidade. Porque a minha filha não falava.
Então, eu tinha receio, eu tinha medo de quem iria zelar dela e ela não iria me contar os traumas que poderiam causar. E hoje eu conto com a rede de apoio, que é basicamente a minha mãe. Porque o meu esposo, ele trabalha em outro estado. Então, ele sai quando a Suzy está dormindo e chega depois que a Suzy já dormiu. Muitas vezes ela espera por ele para colocar para dormir. Mas conto sim com a ajuda das terapeutas. A escola é bem presente, eu sempre estou em contato com as coordenadoras, com as professoras. Eu sou uma mãe chata e presente. Presente, tira o chata, fala que você é presente. Eu acho uma mãe funcional, diferente. Eu sou funcional? Funcional. Porque qualquer demanda eu levo para a Helena. Chata, não. Eu não espero um comportamento inadequado se instalar. Se a Suzy colocou o dedo no olho do Mateus, do filho do Samuel, né, que já aconteceu. Ela ficou assim, deslumbrada com o cílio do Mateus, que é enorme, e ela foi e colocou o dedo no olho do Samuel, entendeu? E aí a Helena foi lá na escola. Eu não deixo por isso. Eu não sabia dessa. Ela ficou assim, encantada com aqueles cílios enormes do Samuel, e ela foi. Eles ainda eram pequenininhos, né, que estudam desde pequenininhos. Ainda são pequenos, né? E aí, mas eu não deixo aquele comportamento inadequado se instalar. Eu levo toda a demanda para as terapeutas. Isso é de extrema importância. Muito. Mas todas as mães tivessem esse cuidado, né? Essa atenção. Muito bom. Bom, ótimo. Mais algum tema que a gente... que vocês gostariam de trazer, né? A gente está caminhando para o final do episódio, falamos sobre muita coisa bacana. Acredito que é um assunto, inclusive, para a gente voltar aqui depois e explorar outros temas. Sim. Mas queria deixar aberto, né, para vocês que, se quiserem deixar uma mensagem específica, falar de alguma coisa que, de repente, vocês acham que são importantes. Minha previsibilidade. Fica agora... Pra gente não fugir do tema. Eu falo, Helena, me fala. É isso mesmo, me puxa, ela fica me puxando. Quando a gente faz lives, ela, Emília, você fugiu do tema. Volta, né? Vamos fazer aqui um esboço do que a gente vai falar, porque vai levando para outros assuntos, Sim, né? Um assunto que, e a boca fala do que tá interessante. cheio o coração, Sim. né? E aí eu vou falando. Quer falar? Quer fazer suas considerações? Pode fazer. Posso? Pode. Eu acho que são duas coisas assim, muito importantes. Não ignorar, né, aquele sentimento no coração para a mãe, né, daqueles sinais sutis ali no bebezinho ainda. Se aparece esse sentimento, essa dúvida, então procure, né, uma equipe multidisciplinar, um profissional especialista, né, validando ou não esse diagnóstico, que comece essa intervenção de forma precoce. Porém, né, os adultos também que se identificam, não somente com os traços, né, nós falamos aqui que nós temos traços, né, mas nós não nos enquadramos dentro de um diagnóstico. Mas aqueles adultos que, eu acho que isso aqui eu ouvi, nossa, tá parecendo com o meu comportamento, com o meu excesso, com esse déficit, então procure também um profissional, né, para ter esse diagnóstico, para começar uma intervenção adequada, né, uma intervenção, às vezes, né, não intensiva, uma vez na semana, para ajustar algumas questões, para contribuir na qualidade de vida desse indivíduo com autismo, que seja uma criança, que seja com um adulto. Na verdade, são 3 coisas. Nós falamos rapidamente, mas o autismo, ele não tem cura, é uma condição. Então, esse indivíduo, ele vai nascer autista e vai morrer autista. E a última observação para essas mães, principalmente. Claro que tem pais super engajados. Eu tenho pais que na verdade, que levam os filhos também nas terapias, nas intervenções. Mas o número maior é de mães. E essas mães, elas se anulam, né? Às vezes até com o discurso de que, não, doutora, mas se a minha filha ou se o meu filho estiver bem, isso já me basta. Mas, na verdade, esse desgaste, ele vai indo como um conta-gota. Né? E aí, de repente, ela perde essa saúde mental ou até mesmo a saúde física, porque pode vir como um sintoma psicossomático, e aí ela se perde.
né? E aí a gente não alcança o nosso objetivo maior, né? Falo maior porque nesse primeiro momento o objetivo, né, e o nosso olhar é para o desenvolvimento dessa criança, para ela avançar e, né, desenvolver todas as habilidades se comparando aos pares. Mas essas mães, elas precisam voltar também, além da sociedade, né, tendo a conscientização e as informações, olhar para ela, mas ela também precisa voltar o olhar para ela, né? Quem sou eu enquanto mulher? Quem sou eu enquanto, né, amiga? Né? Não estou dizendo que ela não vai desempenhar ali um intervalo muito longo de tempo na estimulação do filho, não é isso. Mas tem um momento que ela pode deixar ali de desenvolver aquela função de mãe e ser, né, desempenhar outras funções. Ser a esposa, ser a amiga, ser ela mesma, sair para tomar um café, se ela gostar, sair para fazer algo que causa prazer nela. Isso é muito importante na nossa caminhada, porque é algo que requer tempo, né? Então, que elas se cuidem, por favor. Preciso de vocês muito bem. Até pegando, né, como exemplo, essa observação que você fez, eu sempre lembro do avião. Sempre fala, não, em caso de despressurização, primeiro coloque a máscara em você para que assim possa ajudar o próximo. Exatamente. E assim é na nossa vida, né? Às vezes a gente, tudo bem que tem uma condição ali diferente, mas tem que se cuidar primeiro, porque senão você não consegue cuidar do próximo. Exatamente. Bacana. Emília, alguma consideração final? A gente costuma falar que o cuidador também precisa ser cuidado. As mães muitas vezes aguardam muito tempo por uma consulta com um bom neuropediatra. E quando elas chegam no consultório, elas não encontram um atendimento humanizado. É até redundante falar isso, porque é uma relação entre humanos, mas muitas vezes elas chegam no especialista e eles se colocam na posição de detentores do saber. E não acolhem as informações que a mãe está levando. E aí a mãe sai mais frustrada do que ela já estava naquele consultório. Então, se você desconfia que seu filho esteja dentro do transtorno do espectro autista, procure o quanto antes um profissional. Porque quanto mais cedo essa criança receber uma estimulação precoce, mais diferença fará na vida dela. Os pais, muitas vezes, negligenciam, fazem vista grossa, por medo. Mas se a mãe se dedica àquela criança naquele momento da vida, as estereotipias podem ser suavizadas. A Suzy andava muito na ponta dos pés. Tinha muitos flappings. E hoje em dia, passa desapercebido. Raramente ela faz algum gesto assim. E é importante também salientar que uma pessoa com nível de suporte 1, que não recebe um tratamento adequado, ela pode ir para o nível de suporte 2 ou até 3, né, doutora? E uma pessoa que tem um nível de suporte 3, que recebe um tratamento adequado, falo dentro de um tempo, eu não digo uma pessoa adulta, né? Mas eu acredito que ela possa voltar alguns níveis aí e ir para um nível de suporte. Ela pode ganhar muito na qualidade de vida, Isso. né? Às vezes ali aquele comprometimento intelectual, ele permanece, mas ela ganha ali autonomia em algumas áreas, né? No autocuidado. Então, isso é bem relevante e muito importante. Alguns adultos costumam falar assim, não vai fazer diferença o diagnóstico na minha vida. Vai por mim que vai fazer diferença. Você vai aprender a lidar com os gatilhos estressores que desencadeiam uma crise e você vai saber lidar com as situações que te causam isso e vai evitar sofrimento. Por exemplo, eu recebo o convite de um aniversário, eu nunca chego no horário. Eu sempre chego depois, para ficar menos tempo naquele aniversário. E se observar, eu sempre saio da mesa dos adultos e vou lá para um canto onde estão as crianças, porque ali já foi o momento que eu percebi que eu preciso me retirar.
Às vezes eu vou ao banheiro e demoro mais tempo. Aí eu faço minhas estereotipias lá dentro, né? E volto, sabe? Tipo, às vezes Pra eu se preciso... autorregular. Sim. Eu preciso me autorregular para voltar àquela situação novamente. Aí, às vezes eu dou um toque no meu esposo e falo, vamos? Aí ele já entende Já e a gente entende, sai. tá tudo certo, vambora. Mas passa desapercebido. Às vezes eu tô aqui com uma estereotipia que você entende. Ela conversa comigo, eu parece que eu tô assim esmiuçando, né? Na minha roupa. Aí eu cruzo o braço aqui mesmo, a minha estereotipia tá bem aqui. Assim, ninguém percebe. Eu acho que não, né? Eu acho que não. De fato. Mas se tem dúvidas, seja adulto, criança, procure um especialista. Se o especialista disse não, porque tem muitos que chegam lá e falam, é culpa da tela. Não, a sua criança com uns 3 anos vai falar. Não espera não, tá? Tem dúvidas? Procura outro profissional. Eu fui em 3 neuropediatras até fechar o diagnóstico da Suzy. Bacana, perfeito. Bom, eu queria Sim. de antemão agradecer a presença de vocês, esse bate-papo enriquecedor, aprendi muito com vocês aqui, com certeza é um assunto que em um episódio apenas, né, a gente não consegue contemplar tudo que a gente poderia falar. Quero, né, fazer um convite futuro para a gente voltar a tratar de outros temas aí dentro desse mundo que, como o próprio tema desse ano fala, é um prazer para nós receber vocês e trazer mais informação, né, para um assunto que vem sido muito falado, mas que ainda é um pouco nebuloso, muita gente não entende, confunde, né, com outros diagnósticos. Então, o nosso intuito é justamente esse, trazer informação de qualidade, dar voz para quem vivencia isso de fato. Queria agradecer vocês pela presença, tá? Eu também agradecer, né, o tempo, entender que a informação que a gente está buscando, quem nos ouve, quem nos assiste, com a profissional, que estamos com a doutora aqui hoje, com a Emília, que vivencia mais do que nunca e essa experiência, e é muito bacana mesmo que o nosso intuito, né, principalmente da Zapcast, é levar a informação como se diz, ganhar alcance. Então, assim, obrigado pela presença de vocês, contribuiu muito pra gente, a gente aprendeu, tenho certeza que quem vai nos ouvir, assistir também, e vai ficar com aquele gostinho de quero mais, né? Então, já complementando o convite do Samuel, que nós possamos fazer outro episódio com alguma abordagem específica, que de fato é conhecimento bastante enriquecedor para nós. E só a gente vai deixar nas descrições, quer divulgar alguma rede social? Você tem um perfil, né? É no TikTok, no Instagram? Atípica Mãe Atípica. Atípica Mãe Atípica, a gente Isso. vai deixar na descrição. Falou pra mim que tá querendo começar a entrar nesse sou mundo nova digital. A hora é nesse mundo agora. digital. Eu pego no pé dela. O Instagram pegou e deu certo. Meu primeiro passo, né, para iniciar nesse mundo aí que é muito rico, né? Eu acredito que essa oportunidade, por exemplo, vai alcançar muitas pessoas por conta desse espaço. Verdade. Então, eu tenho a conta no Instagram, que é Helena Camilo Aba, tá vendo? Helena Camilo Aba. Isso. Cara, a gente vai deixar também na descrição. Isso. É isso Bom, aí. muito obrigado. Nós Presença agradecemos. de Nós vocês. que agradecemos o espaço e o espaço para que as pessoas se conscientizem mais. Sim. E quanto mais pessoas tiverem conhecimento sobre o assunto, eu acredito que menos preconceito nós sofreremos. Exato. Exatamente. Obrigado, gente. Por mais informação e menos menos preconceito. É isso aí. Bacana. Exato. Obrigado. Bom demais.